E aí, São Paulino e São Paulina, como vocês estão? Tudo certo? Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre as entradas e saídas que estão acontecendo no São Paulo, principalmente agora, nos últimos dias. A gente teve a contratação, foi anunciada agora há pouco, do Ray Ramos. Eu tô gravando o vídeo 1h30 da tarde, mais ou menos, foi anunciado agora há pouco o Ray Ramos, lateral do Ituano. Então a gente vai falar um pouco sobre essa negociação também, algumas saídas que podem estar acontecendo, que é o caso do Natan e do Rafinha. E comentar também sobre o Júlio Casares. O Júlio Casares deu uma entrevista ao André Hernan, falar algumas coisas sobre o Rogério Ceni, o caso com o Marcos Paulo, como tá o elenco, enfim, uma coisa mais rápida. E o caso também da Formiga. O Formiga é jogadora do São Paulo, ex-jogadora do São Paulo, se aposentou, se eu não me engano, mas é histórica com a seleção brasileira, enfim, é uma ótima jogadora, detonou a estrutura do São Paulo, a diretoria, o jeito que eles usam gramado, enfim, a ambição que o São Paulo não tem lá dentro, que ela chegou com uma expectativa muito alta. Então, eu vou comentar um pouco mais sobre isso também, certo? Então, se você gosta do nosso conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, deixar o seu comentário também, compartilhar com seus amigos e família, ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente postar algum vídeo novo. A gente posta vídeos todos os dias, exceto no domingo, além de fazer vários posts no Instagram, TikTok, Kawaii. A gente tá sempre lá como Trifanático, certo? Então vamos pro vídeo. Bom, vocês vão observar que eu vou olhar bastante para baixo, porque eu tenho minhas anotações aqui. Quando é vídeo muito específico, falando de contrato ou lesões, especificações, eu sempre tenho anotadinho aqui bonitinho para vocês. Mas vamos lá, começando com o Igor Felisberto. O Igor Felisberto é um jovem lateral direito de 16 anos, da base de São Paulo, que fez seu primeiro contrato profissional no último dia 10. Agora ele tem uma multa rescisória, ou seja, se algum time quiser tirar o Igor de São Paulo, pagando essa multa rescisória, vai ter que pagar um valor de 337 milhões de reais para tirar o Igor Felisberto de São Paulo. Ou seja, uma multa gigantesca para um jovem de 16 anos, mais novo que eu. Tem 17, então assim, fez seu primeiro contrato, é muito importante. É um jovem que a gente vai utilizar só no futuro, a gente nem deve pensar nele agora, mas é muito importante fazer esses contratos já para garantir a permanência dele, porque a gente sabe que a gente já perdeu algumas joias de Cotia por um valor muito baixo, então ter esses contratos sempre em renovação, feitos, é sempre importante para a gente manter as nossas joias de Cotia mesmo dentro do clube. E também a gente vai ter novos laterais no São Paulo, para o time profissional mesmo. A gente teve a anunciação do Ray Ramos, do jogador do Ituano, lateral direito do Ituano. 1h30 da tarde, mais ou menos, eu tô gravando 1h30, foi anunciado agora há pouco pelo Gabriel Sá. O Ray Ramos é um lateral direito do Ituano, se destacou muito no Campeonato Paulista, fez um golaço contra o Corinthians, na classificação contra o Corinthians. É um jogador que já tem passagem pelo Bahia, Londrina, Operário, Oeste e alguns clubes europeus que sem muita expressão. Mas é um jogador que tem um contrato de 2 anos com São Paulo, fechou um contrato de 2 anos que pode se estender mais um. Jogador de 28 anos, não é um jovem, mas também tá na idade boa, já tem muita experiência, já passou por diversos clubes, já passou pela Europa, mas é um jogador, já vi muita gente falando que é um jogador comum, sabe? É um lateral comum. Então, assim, é um dos laterais que foram fechados até agora. Mas falando de outro lateral que pode pintar também, é o lateral esquerdo Jamerson, de 24 anos, do Guarani, pertence ao Guarani. Com a lesão do Wellington, a gente já não tem outro lateral esquerdo, o Elisiero foi emprestado para Curitiba, o Caio Paulista está sendo improvisado na lateral esquerdo, então a gente está à procura de um lateral esquerdo também. E o Jamerson apareceu aí, que pode pintar no São Paulo também. Ele tem 19 jogos na Série B de 2022, ou seja, analisando o jogador do ano passado, ele tem 7 assistências, ou seja, em 19 jogos da Série B tem 7 assistências. É um outro jogador comum, não é nada de interessante não, mas é um jogador que deve pintar aí de acordo com o IG Sport, então a gente pode ter mais algum lateral esquerdo pintando no time, certo? E agora falando de saídas, o Natan pode estar de saída do time. O Natan, ele tem algumas propostas, já recebeu algumas propostas na semana passada de alguns clubes brasileiros, mas nenhuma interessou o São Paulo, nenhuma foi atraente para o São Paulo, e agora foram oferecidos alguns clubes europeus atrás do Natan, e por conta da crise financeira que o São Paulo está vivendo, então o São Paulo está
analisando as propostas, ouvindo as propostas, mas provavelmente ele vai sair sim. É um jogador que não vai fazer muita falta, é um jovem também, assim, tá se desenvolvendo como atleta, então acho importante ganhar uma grana, se for uma grana justa no valor dele, eu acho muito importante sair também. E também a gente provavelmente vai ter a saída do Rafinha, o Rafinha que a gente comentou na semana passada também, que teve uma proposta do Curitiba, o São Paulo recusou na hora, mas o Curitiba ainda está insistindo no Rafinha, é um jogador que já passou pelas categorias do clube, já vestiu a camisa do Coxa, então assim, é um jogador que aí não vai ser tão utilizado, ainda mais com a vinda do Rai Ramos. Então, São Paulo está disposto também a ouvir negociações sobre o Rafinha, que deve sair provavelmente. Então, a gente vê a bagunça que São Paulo virou de saída, entrada de laterais. A gente teve 3 laterais machucados, aí veio o Natan, agora o Natan vai ser negociado. O Natan renovou há pouco tempo com o São Paulo. Então, assim, enfim, o Rafinha deve sair, aí deve contratar um do Ituano. Então, assim, é muita bagunça envolvendo as laterais de São Paulo, o clube inteiro, mas principalmente as laterais. Bom, agora falando um pouco sobre o Casares, eu até pensei em fazer um vídeo específico sobre essa entrevista do Casares, né, antes de analisar a entrevista em si. Fiz até um post lá no Instagram, você pode acompanhar a gente lá como Trifanáticos também. A gente comentou lá, perguntei se vocês queriam ver um vídeo específico sobre o Casares, sobre essa entrevista, mas analisando a entrevista é simples o que ele fala. Ele fala que tá tudo certo, foi perguntado sobre o Rogério Ceni e Marcos Paulo, se o elenco tá pesado, o clima do elenco tá pesado com o Rogério Ceni. A entrevista foi dada pelo André Hernan, um ótimo comentarista também. O Júlio Casares basicamente falou que não, tá tudo normal, entre o Rogério Ceni e o Marcos Paulo foi uma cobrança normal do dia a dia, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer se dar o seu melhor, quer que o outro dê o seu melhor também, então foi uma cobrança normal, o clube está tudo certo, algo normal do dia a dia, ter essa cobrança, mas está tudo normal, o clima do vestiário está tudo normal, eles se veem dando risadas, enfim, pelo Júlio Casares está tudo certo. E também o André Hernan perguntou sobre se o Júlio Casares tem algum pensamento em tirar o Rogério Ceni, trocar de treinador, algo que está sendo muito discutido, né, nos últimos dias. O Júlio Casares falou que não pensa, nunca teve esse pensamento, ele acredita muito na longevidade do técnico, né, tem que ser algo profissional, nunca gostou dessa troca de técnicos toda hora, aí apertou um pouquinho, troca de técnico, apertou um pouquinho, troca de técnico. Então, ele sempre acredita na longevidade, ou seja, provavelmente o Rogério Ceni não vai sair, pelo menos não agora. E para mim é uma notícia positiva, mas muitos vão ficar um pouco desanimados. Mas enfim, aí ele acredita na longevidade, acho que o profissionalismo envolve muito isso, essa longevidade, esse tempo que a gente tem que dar para o técnico. Então, eu achei que ia ser uma entrevista mais elaborada, uma entrevista mais ou menos 20 minutos. Então, assim, achei que ele ia dar muitas coisas à tapa, falar muitas coisas, falar um pouco mais detalhado sobre tudo, mas na cabeça dele, assim como o Barolo já falou também no vídeo dele de ontem, na cabeça do Júlio Casares está tudo perfeito, o mundo ideal do Júlio Casares está tudo bem, não teve nada, tá tudo certo. Enfim, então, se é isso que ele tem para falar pra gente, pro torcedor, se é essa a verdade dele, então não tem muito que a gente falar, porque tá tudo certo o time tá tudo certo, não teve encrenca nenhuma com o Marcos Paulo, o Rogério Ceni não vai sair, tá tudo bem entre o elenco, então tá tudo bem. Bom, agora o assunto da capa do vídeo, acho que é o mais importante aqui do vídeo, junto com o assunto do Júlio Casares e a contratação do Rai Ramos, é a entrevista da Formiga. A Formiga deu uma entrevista pro All Sport, falando sobre a passagem dela no São Paulo, enfim. Falou que se arrepende de ter voltado para São Paulo, falou que o clube basicamente parou no tempo, tá a mesma coisa que ela desde a primeira passagem dela lá nos anos 90, então se arrependeu de ter voltado, chegou com uma gana de ganhar, enfim, e falaram, enfim, quarto lugar tá bom, ela usou essa expressão que ela já ouviu, que tem dirigente lá, enfim, profissionais lá que falam que quarto lugar está bom. Ou seja, aí ela ficou revoltada, enfim, queria ganhar alguma coisa, mas o comodismo lá é gigantesco, a falta de profissionalismo lá é gigantesca. Falou também sobre que debocharam dela quando ela
citou algumas melhorias para o clube, sabe? Ela deu o exemplo da academia que ficava aberta somente em determinados horários, e isso não existe, né? Então ela foi dar algumas sugestões e debocharam dela, sabe? Tipo, vai melhorar? Você acha mesmo que vai melhorar? Sabe? Então debocharam dela quando ela deu sugestões. É uma jogadora histórica no futebol feminino, de seleção brasileira, enfim, passou pela Europa, no PSG, fez história no PSG, passou por diversos times. Então, aqui ela viu a falta de profissionalismo que o São Paulo tem, não só no futebol masculino, mas no feminino muito presente também. Falou também sobre o sintético. Elas treinam no sintético, mas jogam em campo. E a diferença é gigantesca. A gente falou um pouco sobre o gramado sintético quando o São Paulo foi eliminado lá no Allianz Parque, pelo Água Santa. Ela falou sobre essa diferença, que escorrega mais e acaba dando realmente mais lesões. Ela falou, ela já viu meninas mais jovens assim do clube que ela treinava junto, sofrendo bastante com gramado sintético, e o clube não dava nem chuteiras de society para elas se adaptarem um pouco melhor no treinamento. Então, assim, era totalmente desregulável os treinamentos do São Paulo. Ela falou também dos uniformes, elas recebiam 2 uniformes por ano e ainda tinha que devolver. Então, assim, são vários aspectos que ela disse que sabe, a gente não imagina, mas enfatiza ainda mais o problema que a gente ressalta aqui no canal, que é enraizado no São Paulo, um problema estrutural. Não é o Rogério Ceni que tá fazendo bobagem, não é o Rogério Ceni que tá substituindo errado, não o Nestor, sabe? É um problema muito mais estrutural, muito mais enraizado no São Paulo. Começa lá do treinamento, lá sabe, do fundo, que é aí que começa o problema. Falou que muitas meninas machucavam durante o treinamento porque não estavam adaptáveis, sabe? Ela que é muito experiente até dava conta, mas muitas meninas que estão começando a carreira agora, que estão há pouco tempo no futebol, treinando oficialmente, não conseguiam se adaptar e acabavam se machucando, ligamento de joelho, lembrando do Gallop e do Ferrarese. Então, assim, que sofreram lesões no Allianz Parque, então influencia, pelo que eu entendi dela também. Eu já vi diversos assuntos sobre grama sintética, mas realmente parece que influencia bastante na dinâmica do treinamento do jogo, e também não existe, né? Treinar no sintético e quando for jogar é um campo totalmente diferente, é um gramado mesmo. Então ela ressaltou diversas críticas ao São Paulo estruturais que devem ser apontados, e ela, enfim, a Cristiane também comentou um tempo atrás, comentou nessa reportagem da UOL também. Então a gente analisa um pouco a situação crítica que o São Paulo tá de estrutural, sabe? Parou no tempo realmente e ficou nisso, acomodou, né? Ganhou diversos títulos na década passada, na retrasada, então acomodou desde lá e tá por aí. Mas foi isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, além de ativar o sininho para você receber notificações sempre que a gente enviar algum conteúdo novo, certo? Além de comentar abaixo também o que você acha sobre todos os assuntos que a gente comentou aqui, sobre o Rai Ramos, a Formiga, o Casares, comentar algumas sugestões pra gente também, aquilo que a gente pode melhorar aqui no canal, e além de compartilhar com seus amigos e família, que é sempre muito importante, certo? Um beijão, vamos São Paulo, amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo.